A avó em luto revela abuso chocante após a morte do companheiro, pedindo por liberdade. Ana, aos 70 anos, estava sentada no sofá da sala, cercada por fotografias em preto e branco que pareciam sussurrar segredos do passado. A luz tímida da tarde entrava pelas janelas empoeiradas, criando um ambiente melancólico, quase fantasmagórico. Desde a morte de Joaquim, seu marido, há um mês, um turbilhão de lembranças havia tomado conta de sua mente. Ele sempre foi a sua âncora e, ao mesmo tempo, seu maior tormento. Agora, sozinha, ela se via cercada por memórias que pareciam rir dela. Havia dias em que sentia que o próprio Joaquim ainda estava lá, seus olhos frios observando do além, como um espectro exigente. Era isso que a imprensa já tinha capturado. A avó em luto revela abuso chocante. E se fosse verdade, o que é que se escondia debaixo das camadas de superficialidade que ela cuidadosamente construiu ao longo de décadas? As palavras ecoavam em sua cabeça. Ana sempre fora a mulher bem comportada, a avó carinhosa. Mas em seu coração havia um buraco, um grito abafado que finalmente pedia para ser ouvido. Os dias se arrastavam com uma pesada... Esforçava para ser uma mãe perfeita e uma funcionária exemplar. Não percebia os fantasmas que assombravam sua própria história. Ana estava decidida. Sua filha precisava saber. Uma revelação, um abalo. A vontade de voar para longe daquele passado que aprisionava era maior do que qualquer medo. O diário se tornou sua âncora. Alan, o ex-marido de Ana, era um homem que trazia não só amor, mas também dor. Lembranças de gritos e silêncios torturantes emergiam enquanto ela escrevia. Mas que tipo de avó era essa que revelaria um lado sombrio de sua história? Com um tremor nas mãos, Ana começou a relatar os segredos que haviam sido julgados e guardados como trapos sujos. Cada palavra parecia um peso a menos em seu peito. No entanto, em uma reviravolta que ninguém esperava, estava escondido ali um segredo que também envolvia a vida de Helena. Enquanto Ana desenterrava seus traumas, algo inesperado surgia. O nome de um companheiro que sempre apoiou Helena, mas que também tinha um passado entrelaçado com o de Ana. O que poderia ser mais devastador do que uma conexão entre aqueles que lutavam para se libertar dos fantasmas do passado? Helena sempre se orgulhou de construir uma vida ao lado de seu parceiro. Mas o que aconteceria quando descobrisse que ele tinha uma ligação obscura com a dor de sua mãe? Ao encarar a verdade, ambas teriam que decidir. Permaneceriam aprisionadas às sombras? Ou encontrariam a força para romper esses laços invisíveis que tanto as prendiam? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana parou um instante, as mãos tremendo ao redor do diário. Suas páginas ficaram desaguando segredos. Mas algo dentro dela começou a ferver. O que ela estava prestes a revelar
era muito mais do que memórias de dor e sofrimento. Era uma explosão prestes a acontecer. O que ela não sabia, enquanto se preparava para abrir seu coração para Helena, era que uma ligação bem mais sombria e inesperada estava prestes a vir à tona. Determinada, Ana começou a escrever. As palavras jorravam com ansiedade, dançando entre risos e lágrimas, até que o som do interfone quebrou o silêncio ameaçador do ambiente. Um som inoportuno. Ela hesitou, mas a curiosidade venceu. Levantou-se com o coração acelerado. É você, minha Della? A voz doce e preocupada de Helena ecoou do outro lado. Ana quase sorriu, mas o peso dos segredos continuava a sufocá-la. Sim, meu amor, pode entrar, Ana respondeu. Um misto de ansiedade e alívio inundando seu ser. Ela sabia que precisava contar a verdade, mas o que se desenrolaria a seguir? A campainha soou novamente e a porta se abriu. Helena entrou, sua presença iluminando o ambiente pesado. Mas havia algo diferente em seu olhar. Ela estava nervosa, ansiosa. Mãe, preciso falar com você. É importante. A eficácia da frase cortou o ar. Ana ficou alerta, o estômago apertando-se. It's okay, querida. O que está acontecendo? Ana questionou, percebendo a palidez no rosto da filha. Helena hesitou, as palavras lutando para escapar de seus lábios. É sobre o Pedro. O nome fez o coração de Ana parar. Pedro, o companheiro fiel de Helena, sempre tão gentil. Sua mente disparou, lembrando do que poderia estar prestes a ser revelado. Pedro? O que aconteceu com ele? Ana perguntou, a voz trêmula. Ele me disse que teve um contato com o seu ex-marido Alan, e isso me deixou muito assustada. Acredite, mãe, é sério. As palmas de Helena estavam suadas. Na fragilidade de seu rosto, Ana notou a angústia refletida. O que tem Alan a ver com isso? A pergunta brotou como um espinho, causando um aperto no peito de Ana. Mas as palavras de Helena estavam prestes a mergulhar a história em uma escuridão impossível de ignorar. Pedro disse que Alan, ele era amigo do pai dele. Uma pausa, um silêncio mortal. Eles tinham um passado obscuro, algo que eu sinto pode nos afetar de alguma maneira. Ana congelou, um gelo percorrendo suas veias. Ela não podia acreditar. Alan, o homem que lhe deu amor, que também trouxe dor, tinha uma ligação com Pedro. A mente dela girava como uma tempestade, mas as revelações não pararam por aí. A expressão de Helena era de dor e confusão. Ele me disse que Alan estava no seu encalço. Que coisas terríveis aconteceram entre os dois. O último sopro de Helena soou como um golpe fatal. Ana deixou que suas emoções se acumulassem em um turbilhão. Finalmente era hora de expor todos os segredos. Mas qual seria o preço disso? O que isso significa, mãe? A voz de Helena era um eco desesperado. As duas mulheres agora estavam frente a frente com um abismo aberto. Um passado que podia revelá-las a dor. De repente, uma conexão se estabelecia. Uma linha tênue entre mães e filhas, ligadas a segredos que nem o tempo poderia apagar. Ana decidiu enfrentar tudo ou nada. Helena, tem mais coisas que preciso te contar. As palavras saíram pesadas, como se cada sílaba fosse um ladrilho quebrado. Antes que pudesse terminar, um barulho ensurdecedor irrompeu pela janela. Um estrondo e gritos. Ana e Helena correram até a varanda.
o coração pulsando em sincronia. O que os olhos belas viam paralisou o ar. Um acidente na rua, pessoas reunidas, e entre elas estava Pedro. Ana sentiu que o mundo desabava. O que esse acidente significava? Seria o início do fim? As primeiras consequências de uma revelação devastadora estavam prestes a se desdobrar de forma irremediável. O passado agora não era mais apenas sombras, mas um monstro que poderia devorá-las. Com a respiração acelerada e a sensação de que a terra estava se movendo sob seus pés, Ana olhou para Helena e o grito que sairia de suas bocas ficava preso na garganta. A verdadeira tempestade estava apenas começando. Ana e Helena estavam paralisadas na varanda. As mãos entrelaçadas, seus corações pulsando em um ritmo frenético. Olhando para a cena do acidente à sua frente, o mundo parecia ter parado. Pedro estava no chão, cercado por pessoas que se aglomeravam, gritando e chamando por ajuda. O pânico tomou conta de Ana. O que estava acontecendo? A imagem do corpo de Pedro, estirado ali, fez seu coração acelerar ainda mais. "Mãe, precisamos ligar para a emergência!" Helena gritou, mas havia um tremor em sua voz, um medo profundo que a impedia de se mover. Ana sentiu um nó na garganta. O passado estava se revelando de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Era uma estranha conexão entre eles. Pedro, Alain, ela e Helena. Um emaranhado de destinos que agora se tornava claro como cristal, mas que ricocheteava com dor. "Vou buscar meu telefone!" gritou Ana. "Sim, minha não matei coicolares." Correndo para dentro, enquanto procurava desesperadamente, seus pensamentos eram um turbilhão. Alain, o homem que a machucou, estava de alguma forma ligado a isso. E quem mais poderia estar envolvido? As paredes pareciam apertar ao seu redor, como se tudo estivesse desmoronando. "Pedro!" A voz de Helena ecoou pela casa, um grito de desespero. Ana saiu de sua busca frenética e correu de volta para a varanda. O corpo de Pedro estava se contorcendo. Alguém na multidão estava tentando fazer uma reanimação. Ana se lembrou de como Alain havia insistido para que ela tivesse aulas de primeiros socorros. Ele sempre foi tão controlador. Essa era a sua chance de usar o que aprendeu. Mas quando ela chegou mais perto, o que viu fez seu coração parar. O rosto de Pedro estava pálido, os olhos abertos, mas sem vida. E em sua mão algo brilhava. Ana piscou, incapaz de processar. Era uma corrente de ouro com um pingente que parecia familiar. Quando ela se aproximou, um grito em seus pulmões se formou. "Ai, é a corrente que eu dei para Alain!" Ana disse, a voz quase um sussurro. A conexão a atingiu como um soco no estômago. Mas como isso era possível? Pedro, o fiel companheiro de Helena, possuía um objeto tão íntimo. O mundo ao seu redor desmoronava, enquanto a verdade se instalava. Pedro e Alain estavam ligados de uma forma que ela nunca poderia imaginar. "Mãe, o que está acontecendo?" O desespero na voz de Helena cortou a atmosfera pesada. "O que você sabe sobre Pedro?" Mas Ana estava tão absorta em seus pensamentos que as palavras de Helena mal alcançavam sua consciência. A multidão agora estava em pânico. A sirene da ambulância soava ao longe, mas o tempo parecia estar parado. O passado e o presente colidiam, e com isso uma nova verdade se desenrolava.
O que mais Pedro escondia? E por que ele estava tão próximo de Alain? Ana sentiu uma crença agonizante crescer dentro dela. Se Pedro e Alain estavam conectados, o que isso significava para a sua filha? Para elas duas? Helena estava ao seu lado, olhando para os olhos sem vida de Pedro. A dor era palpável. E antes que Ana pudesse responder, um homem chegou correndo, empurrando a multidão. Ele pousou as mãos sobre o corpo de Pedro, sua voz intensa chamando por ele. Era outro amigo, Alê, e o olhar dele era puro terror. Ele não pode morrer! Alê gritou desesperado, e então, em uma reviravolta que as deixou completamente sem palavras, ele se virou para Ana. Ana, você precisa saber! Pedro ele era um agente infiltrado. Alain, ele não é quem você pensa. A revelação estava lançando luz sobre tudo. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma maneira que poderia mudar tudo. A verdade sobre Alain, sobre Pedro, sobre suas vidas. E silêncio era ensurdecedor. O que mais estava escondido? O que isso significava para o futuro delas? As palavras de Alê reverberaram no ar. Ana sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. Estava apenas começando a perceber o tamanho da tempestade que se aproximava. E quando a ambulância finalmente chegou, trazendo consigo a esperança e o terror, ela e Helena sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Ana e Helena estavam paralisadas na varanda, mãos entrelaçadas, corações pulsando em um ritmo frenético, ao olharem para a cena do acidente. O mundo parecia ter travado. Pedro estava no chão, cercado por pessoas. Gritos e pedidos de socorro ecoavam. O pânico tomou conta de Ana. O que estava acontecendo? A imagem do corpo de Pedro, estirado ali, fez seu coração acelerar. Mãe, precisamos ligar para a emergência! Helena gritou, mas seu timbre trêmulo, repleto de medo, a impedia de se mover. Ana sentiu um nó na garganta. O passado estava se revelando de uma maneira aterradora. Era uma conexão entre eles, Pedro, Alain, ela e Helena. Um emaranhado de destinos que agora se tornava nítido, mas que chocava com a dor. Vou buscar meu telefone. Ana gritou, correndo para dentro. Enquanto procurava desesperadamente, seus pensamentos eram um turbilhão. Alain, o homem que a machucou, tinha alguma ligação com isso? As paredes pareciam apertar, como se tudo estivesse desmoronando. Pedro! O grito de Helena ecoou pela casa, a angústia no ar. Ana saiu de sua busca frenética e voltou para a varanda. O corpo de Pedro se contorcia. Um amigo, Alê, estava tentando reanimá-lo. Sua expressão era de puro terror. Ele não pode morrer, Alê gritou, virando-se desesperado para Ana. Precisa saber. Ele era um agente infiltrado. Alain, ele não é quem você pensa. A revelação caiu como uma bomba. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O silêncio era ensurdecedor. Ana sentiu um frio intenso na espinha. Estava apenas começando a perceber a tempestade que se aproximava. Quando a ambulância finalmente chegou, uma nova verdade começava a emergir. Ele sabia de algo. Sabia demais. Alê continuou, os olhos brilhando com o pânico. Nós estávamos por aqui. E Ana, eu não deveria estar aqui. Ele olhou para os lados, como se temesse que alguém o escutasse. Era como se uma sombra pairasse acima deles. Mãe, o que está acontecendo? Helena rompeu o silêncio, os olhos arregalados. E por que ele está dizendo isso? Ana sentiu a pressão em seu peito aumentar. A pressão de segredos que nunca deveriam ser revelados. Helena! Uma voz conhecida cortou o ar. Alain,
O ex-marido de Ana apareceu do nada, seu rosto pálido. O que aconteceu aqui? Mãe, Helena estava em pânico. Por que você nunca me disse que que ele estava envolvido? O que mais eu não sei? Agarre-se a ela! Alain berrou pro amigo. Não deixe ele se aproximar dela. Ele não pode saber o que nós sabemos. Ana ficou em choque. O amor que um dia sentiu por Alain se desmoronando como uma torre de cartas. Por que ele estava ali? O que ele sabia? A confusão era palpável. Camadas de medo e desconfiança surgindo de todos os lados. Eu vou ajudar Pedro, Ale disse, e um som horrível de motosserra cortou o ar. Era o sinal da transformação da cena, que até então fora de desespero para um caos absoluto. Barulhos, gritos, e o céu começava a escurecer. Nesse momento, tudo fez clique na mente de Ana. Uma parte dela gritava que precisava proteger Helena, e outra parte queria confrontar Alain. O que você escondeu de mim, Alain? O que isso tudo significa para nós? Um rasgo de dor cortou o rosto de Alain. Não é a hora. Você não entende. Existe algo muito maior acontecendo aqui. Não podemos nos perder. Então, em uma fração de segundo, um disparo ecoou. O corpo de Pedro se contorceu novamente e a multidão gritou em uníssono. Era como se o tempo tivesse parado. Todos os olhos se voltaram para um homem na esquina da rua. Um olhar sombrio, uma presença que escorregava na escuridão. O coração de Ana parou. O que ele queria? E como ele estava entrelaçado em tudo isso? Helena, fique perto! Kimin! Gritou Ana. Mas as palavras mal saíram. O terror tomando conta do ambiente. Pedro tinha sido apenas a ponta do iceberg. E o que se desenrolava ali era apenas o começo. Os problemas estavam prestes a estourar como um balão. Prestes a estourar. Alguém precisa nos proteger. A voz de Alê soou distante, enquanto Ana sabia que tudo estava prestes a desmoronar. O que mais estava escondido sob a superfície? A verdadeira tempestade estava apenas começando. Ana e Helena estavam paralisadas na varanda. Mãos entrelaçadas, corações pulsando em um ritmo frenético. Ao olharem para a cena do acidente, o mundo parecia ter travado. Pedro estava no chão, cercado por pessoas que gritam e pedem socorro. O pânico tomou conta de Ana. O que estava acontecendo? A imagem do corpo de Pedro, estirado ali, fez seu coração acelerar. Mãe, precisamos ligar para a emergência! Helena gritou. Mas seu timbre trêmulo, repleto de medo, a impedia de se mover. Ana sentiu um nó na garganta. O passado estava se revelando de uma maneira aterradora. Era uma conexão entre eles. Pedro, Alain, ela e Helena. Emaranhado de destinos que agora se tornava nítido, mas que chocava com a dor. Vou buscar meu telefone! Ana gritou, correndo para dentro. Enquanto procurava desesperadamente, seus pensamentos eram um turbilhão. Além, o homem que a machucou tinha alguma ligação com isso? As paredes pareciam apertar, como se tudo estivesse desmoronando. Pedro! O grito de Helena ecoou pela casa, angústia no ar. Ana saiu de sua busca frenética e voltou para a varanda. O corpo de Pedro se contorcia. Um amigo, Alê, estava tentando reanimá-lo. Sua expressão era de puro terror. Ele não pode morrer! Alê gritou, virando-se desesperado para Ana. Ana, você precisa saber. Pedro era um agente infiltrado. Alain, ele não é quem você pensa. A revelação caiu como uma bomba. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O silêncio era ensurdecedor.
Ana sentiu um frio intenso na espinha. Estava apenas começando a perceber a tempestade que se aproximava. Quando a ambulância finalmente chegou, uma nova verdade começava a emergir. Ele sabia de algo. Sabia demais. Alê continuou, os olhos brilhando com o pânico. Nós estávamos por aqui. E, Ana, eu não deveria estar aqui. Ele olhou para os lados, como se temesse que alguém o escutasse. Era como se uma sombra pairasse acima deles. Mãe, o que está acontecendo? Helena rompeu o silêncio, os olhos arregalados. E por que ele está dizendo isso? Ana sentiu a pressão em seu peito aumentar. A pressão de segredos que nunca deveriam ser revelados. Helena! Uma voz conhecida cortou o ar. Alain, o ex-marido de Ana, apareceu do nada, seu rosto pálido. O que aconteceu aqui? Mãe, Helena estava em pânico. Por que você nunca me disse que Alain... que ele estava envolvido? O que mais eu não sei? Agarre-se a ela! Alain berrou para o amigo. Não deixe ele se aproximar dela. Ele não pode saber o que nós sabemos. Ana ficou em choque. O amor que um dia sentiu por Alain se desmoronando como uma torre de cartas. Por que ele estava ali? O que ele sabia? A confusão era palpável. Camadas de medo e desconfiança surgindo de todos os lados. Eu vou ajudar Pedro. Alain disse. E um som horrível de motosserra cortou o ar. Era o sinal da transformação. Da cena que até então fora de desespero para um caos absoluto. Barulhos, gritos e o céu começando a escurecer. Nesse momento, tudo fez clique na mente de Ana. Uma parte dela gritava que precisava proteger Helena. E outra parte queria confrontar Alain. O que você escondeu de mim, Alain? O que isso tudo significa para nós? Um rasgo de dor cortou o rosto de Alain. Não é a hora, você não entende. Existe algo muito maior acontecendo aqui. Não podemos nos perder. Então, em uma fração de segundo, um disparo ecoou. O corpo de Pedro se contorceu novamente e a multidão gritou em uníssono. Era como se o tempo tivesse parado. Todos os olhos se voltaram para um homem na esquina da rua. Um olhar sombrio. Uma presença que escorregava na escuridão. O coração de Ana parou. O que ele queria? E como ele estava entrelaçado em tudo isso? Helena, fique perto de mim! Gritou Ana, mas as palavras mal saíram, o terror tomando conta do ambiente. Pedro tinha sido apenas a ponta do iceberg, e o que se desenrolava ali era apenas o começo. Os problemas estavam prestes a estourar como um balão, prestes a estourar. Alguém precisa nos proteger. A voz de Alê soou distante, enquanto Ana sabia que tudo estava prestes a desmoronar. O que mais estava escondido sob a superfície? A verdadeira tempestade estava apenas começando. Então, sem que ninguém esperasse, o homem da esquina avançou na direção deles, seus olhos fixos em Ana. Com um gesto rápido, ele puxou algo do bolso e apontou para ela. O que quer que fosse, parecia brilhar sob a luz do sol. Você não deveria estar aqui, Ana! Ele gritou, e o mundo dela desmoronou com essas palavras. O passado não estava apenas atrás dela. Estava de volta, ameaçando tudo que ela amava. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que havia acontecido? E por que esse homem parecia conhecê-la tão bem? Quem é você? Ela gritou. Mas a resposta nunca viria. Um lampejo de luz, e o mundo dela escureceu. Ana sentiu seu coração parar. O homem na esquina, com aquele olhar fúnebre, apontava algo em sua direção.
Você não deveria estar aqui, Ana. As palavras dele cortaram o ar, como um aviso sombrio, e tudo ao redor parecia se tornar um borrão. Mãe, quem é ele? A voz de Helena tremia, e Ana não sabia o que responder. A confusão a envolveu e a sensação de perigo cresceu como uma onda. Prestes a quebrar! Olhou para Alain, que estava paralisado, atordoado. O que está acontecendo, Alain? Você conhece esse homem? Alain não respondeu. Em vez disso, seu olhar se fixou no objeto que o homem segurava. Uma pequena caixa preta. Afastem-se dele! Alain gritou, mas já era tarde demais. O homem avançou e, em um movimento rápido, abriu a caixa, revelando um brilho intenso que ofuscou Ana e Helena. Um flash de luz iluminou a cena. Os gritos ficaram abafados por um estrondo ensurdecedor. Ana caiu, incapaz de compreender o que estava acontecendo. O calor da luz a envolveu e os sons ao redor pareciam desvanecer. Quando a luz se apagou, tudo estava silencioso. Ela piscou e, ao abrir os olhos, viu que estava em um lugar diferente. Não estava mais na varanda nem cercada por gritos. Estava sozinha em uma sala escura, com uma sensação de frio se espalhando pela coluna. O chão era de pedra e a respiração dela soava triste em meio ao eco. Helena! Gritou, mas sua voz não ecoou. A sala ao redor parecia vazia, mas não estava. Ela podia sentir que alguém a observava. Um homem, de costas para ela, analisava uma parede coberta de símbolos e mapas. Você finalmente acordou, ele disse, sem se virar. A voz era familiar e Ana sentiu um arrepio percorrer todo o seu ser. Estava começando a me preocupar. Hein? Ana sussurrou, incapaz de acreditar que era ele. O homem se virou, e então o mundo dela desabou. Não era Alain, era Pedro. O corpo estirado no chão, a alma que parecia ter partido há segundos, estava ali, bem diante dela, com um sorriso perturbador nos lábios. Entende, Ana? A verdade está muito mais próxima do que você imagina. Ele avançou e Ana recuou, confusa, enjoada. O que estava acontecendo? O que ele queria dela? Mas você estava lá fora? Ela gaguejou, tentando juntar as peças. Olhar para aquele rosto, ver aquele sorriso era como olhar para um fantasma. Eu sempre estive mais perto do que você pensa. Ele deu um passo à frente, e a luz começou a pulsar ao seu redor, como se respondendo a alguma energia invisível. A verdade sobre Alain, sobre o que aconteceu, tudo isso está conectado a mim. E você, Ana, você tem um papel fundamental nisso. Ana sentiu um nó se formar na garganta. Um papel? O que ele estava insinuando? As revelações de Pedro a deixavam tonta. Você está dizendo que Alain não é quem você pensa e que esta família está em perigo por causa de algo maior. Eu era um agente infiltrado, mas não apenas isso. Você precisa se lembrar, Ana. Tudo o que você esqueceu, todas as memórias enterradas. Elas vão te ajudar a entender o que está prestes a acontecer. Com isso, algo estalou nela. Memórias longínquas começaram a emergir. Imagens de um passado esquecido. O rosto de Alain misturado a lembranças nebulosas de homens e mulheres que a cercavam. Risos e segredos trancados atrás de portas. Algo terrível e arrepiante. Pedro, por favor, volta com mais detalhes. O que você quer dizer? Esta não era a conversa que ela esperava.
e a frustração misturava-se à curiosidade. Você e Helena precisam entender a verdade por trás da sua linhagem. O que está manipulando nossa vida e como Alan está no meio de tudo. Isso! As respostas estão aqui! Ele disse, gesticulando ao redor da sala. Mas não podem sair agora! Não até que você lembre. Ana ficou paralisada. Um nó se formou em seu estômago. As revelações de Pedro a ameaçavam derrubar. Como assim? Uma linhagem? Um ciclo de mentiras? O que mais estava escondido em sua vida? Eu não posso fazer isso sozinha, ela murmurou. E nesse momento, a luz que cercava Pedro se intensificou novamente, como se estivesse prestes a revelar um novo segredo. Então, uma batida forte soou na porta da sala. Pedro virou-se e um olhar de terror se estampou em seu rosto. Eles estão vindo! Ele soltou a advertência em meio em pânico que parecia completamente fora de lugar. Ana, se prepare! O peito dela se contraiu. Quem está vindo? O que está acontecendo? Mas Pedro não respondeu. A luz explodiu e tudo se tornou um caos. Ana sentiu o chão se abrir novamente, a realidade desmoronando, e o que quer que Pedro estivesse prestes a revelar, ficou aprisionado. E assim como os ecos de promessas não cumpridas e segredos por descobrir, a tempestade dentro dela se intensificou. O que elas haviam construído até agora estava prestes a ser destruído, e nada seria como antes. Ana sentiu seu coração parar. O homem na esquina, com aquele olhar fúnebre, apontava algo em sua direção. Você não deveria estar aqui, Ana. As palavras dele cortaram o ar, como um aviso sombrio, e tudo ao redor parecia se tornar um borrão. Mãe, quem é ele? A voz de Helena tremia, e Ana não sabia o que responder. A confusão a envolveu, e a sensação de perigo cresceu como uma onda prestes a quebrar. Olhou para Alan, que estava paralisado, atordoado. O que está acontecendo, Alan? Você conhece esse homem? Alan não respondeu. Em vez disso, seu olhar se fixou no objeto que o homem segurava. Uma pequena caixa preta. Afastem-se dele, Alan berrou. Mas já era tarde demais. O homem avançou e, em um movimento rápido, abriu a caixa. Revelando um brilho intenso que ofuscou Ana e Helena. Um flash de luz iluminou a cena. Os gritos ficaram abafados por um estrondo ensurdecedor. Ana caiu, incapaz de compreender o que estava acontecendo. O calor da luz a envolveu e os sons ao redor pareciam desvanecer. Quando a luz se apagou, tudo estava silencioso. Ela piscou e, ao abrir os olhos, viu que estava em um lugar diferente. Não estava mais na varanda nem cercada por gritos. Estava sozinha em uma sala escura, com uma sensação de frio se espalhando pela coluna. O chão era de pedra e a respiração dela soava triste em meio ao eco. Helena! Gritou. Mas sua voz não ecoou. A sala ao redor parecia vazia, mas não estava. Ela podia sentir que alguém a observava. Um homem, de costas para ela, analisava uma parede coberta de símbolos e mapas. Você finalmente acordou, ele disse, sem se virar. A voz era familiar e Ana sentiu um arrepio percorrer todo o seu ser. Estava começando a me preocupar. Ai? Ana sussurrou, incapaz de acreditar que era ele. O homem se virou, e então o mundo dela desabou. Não era Alan, era Pedro, o corpo estirado no chão, a alma que parecia ter partido há segundos
estava ali, bem diante dela, com um sorriso perturbador nos lábios. Você não entende, Ana! A verdade está muito mais próxima do que você imagina. Ele avançou e a luz começou a pulsar ao seu redor, como se respondendo a alguma energia invisível. A verdade sobre Alan, sobre o que aconteceu, tudo isso está conectado a mim. E você, Ana, você tem um papel fundamental nisso. Ana sentiu um nó se formar na garganta. Um papel? O que ele estava insinuando? As revelações de Pedro a deixavam tonta. Você está dizendo que Alan não é quem você pensa e que esta família está em perigo por causa de algo maior. Eu era um agente infiltrado, mas não apenas isso. Você precisa se lembrar, Ana. Tudo o que você esqueceu, todas as memórias enterradas. Elas vão te ajudar a entender o que está prestes a acontecer. Com isso, algo estalou nela. Memórias longínquas começaram a emergir. Imagens de um passado esquecido. O rosto de Alan, misturado a lembranças nebulosas de homens e mulheres que a cercavam. Risos e segredos trancados atrás de portas. Algo terrível e arrepiante. Pedro, por favor, volta com mais detalhes. O que você quer dizer? Esta não era a conversa que ela esperava. E a frustração misturava-se à curiosidade. Você e Helena precisam entender a verdade por trás da sua linhagem. O que está manipulando nossa vida e como Alan está no meio de tudo isso. As respostas estão a ti, ele disse, gesticulando ao redor da sala. Mas não podem sair agora. Não é que você lembre. Ana ficou paralisada. Um nó se formou em seu estômago. As revelações de Pedro a ameaçavam derrubar. Como assim uma linhagem? Um ciclo de mentiras. O que mais estava escondido em sua vida? Eu não posso fazer isso sozinha, ela murmurou. E nesse momento, a luz que cercava Pedro se intensificou novamente, como se estivesse prestes a revelar um novo segredo. Então, uma batida forte soou na porta da sala. Pedro virou-se e um olhar de terror se estampou em seu rosto. Eles estão vindo! Ele soltou a advertência em meio a um pânico que parecia completamente fora de lugar. Ana, se prepare! O peito dela se contraiu. Quem está vindo? O que está acontecendo? Mas Pedro não respondeu. A luz explodiu e tudo se tornou um caos. Ana sentiu o chão se abrir novamente, a realidade desmoronando ao seu redor, e o que quer que Pedro estivesse prestes a revelar ficou aprisionado na escuridão. E assim, com os ecos de promessas não cumpridas e segredos por descobrir, a tempestade dentro dela se intensificou. O que elas haviam construído até agora estava prestes a ser destruído em um instante, e nada seria como antes. Em meio ao caos, um rugido ensurdecedor rompeu o silêncio. A porta da sala foi arrombada, e um grupo de homens entrou, todos com expressões rígidas e armas em punho. O que parecia ser um pesadelo real se concretizava à frente de Ana. Mais alto e imponente, com um olhar cortante. Fez um sinal, e os outros imediatamente apontaram suas armas na direção dela e de Pedro. Acabou, Pedro. Você não pode mais ficar aqui, disse o homem alto, a voz baixa e implacável. Pelo que sei, sua hora de proteção acabou. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. As revelações de Pedro, sua verdadeira natureza, tudo parecia desmoronar. Diante do horror exposto, vocês não podem fazer isso! Ela gritou, sem saber se estava se dirigindo a Pedro ou aos intrusos.
O olhar de Pedro se endureceu e ele tomou uma postura defensiva. Isso não é o que vocês pensam. Eu sou aqui para proteger. Proteger ou destruir? O homem alto se aproximou, os olhos narenado mostrando desprezo. Ninguém acreditará em você, Pedro. Você se tornou uma ameaça e agora não há escolha. Ana estava em estado de choque. O que significava isso? As palavras ameaçadoras pairavam no ar. O que estava em jogo? E o que mais estava escondido? Alain me disse, começou Ana, mas Pedro a interrompeu. O que você sabe não é nada, Ana. A verdade é muito mais sombria e você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Nesse momento, tudo parecia que ia se desfazer. Ela precisaria decidir rapidamente. Lutar ou fugir? E o que mais estava esperando para ser revelado? A luz piscou novamente e Ana percebeu que o que quer que ela tivesse que enfrentar estava apenas começando. Ana sentiu seu coração parar. O homem na esquina, com aquele olhar ameaçador, apontava algo em sua direção. Você não deveria estar aqui, Ana. As palavras dele cortaram o ar, um alerta sombrio, e tudo ao redor começou a girar. Mãe, quem é ele? A voz de Helena tremia e Ana não sabia o que responder. O clima mudava rapidamente. O perigo se tornava palpável. Alain, ao seu lado, estava paralisado, ao mesmo tempo atônito e cheio de medo. O que está acontecendo, Alain? Você conhece esse homem? Alain só balançou a cabeça, os lábios cerrados. O olhar dele se fixou no objeto que o intruso segurava, uma pequena caixa preta. Afastem-se dele! Alain gritou, mas já era tarde. O homem avançou, abrindo a caixa com um movimento rápido, revelando um brilho intenso que ofuscou Ana e Helena. O vento parecia sussurrar, prenunciando o caos. Ana caiu, incapaz de compreender o que estava acontecendo. O calor da luz a envolveu e os sons ao redor estavam se dissipando. Quando a luz se apagou, tudo se tornou silêncio. Abrindo os olhos, ela percebeu que estava em um lugar diferente. Não estava mais na varanda. Era uma sala escura, o frio penetrante fazendo seu corpo tremer. O chão era de pedra e sua respiração soava inquieta em meio ao eco. Helena! Gritou, mas sua voz não ecoou. Um homem de costas estava à frente dela, estudando uma parede coberta de símbolos e mapas. Você finalmente acordou, ele disse, sem se voltar. A voz era familiar e um arrepio percorreu seu ser. Estava começando a me preocupar. Ai, Ana sussurrou tentando se aproximar, mas o homem se virou em um instante e sua realidade virou de cabeça para baixo. Não era Alain. Era Pedro, o corpo estirado no chão um momento atrás. Agora estava ali, bem diante dela, com um sorriso perturbador. Você não entende, Ana. A verdade está muito mais próxima do que você imagina. Ele avançou, a luz piscando ao seu redor, como se respondesse a alguma energia desconhecida. A verdade sobre Alain, sobre o que aconteceu, tudo isso está conectado a mim. E você, Ana, tem um papel fundamental nisso. Ana sentiu o estômago revirar. O que ele estava insinuando? O que queria dela? Você está dizendo que Alain não é quem você pensa e que esta família está em perigo por algo maior. Eu era um agente infiltrado, mas não só isso. Você precisa se lembrar, Ana. Tudo o que você esqueceu, as memórias enterradas, elas vão te ajudar a entender o que está prestes a acontecer. O nó na garganta dela doía. Memórias longínquas começaram a emergir. Flashes de um passado esquecido. Rostos, segredos, promessas jogadas ao vento. Era como tentar juntar um quebra-cabeça borrado.
Pedro, por favor, volte mais atrás. O que você quer dizer? A frustração a consumia, mas também curiosidade. Você e Helena precisam entender a verdade por trás da sua linhagem. O que tem manipulado nossa vida e como Alan está no meio de tudo isso. As respostas estão aqui, ele gesticulou pelo espaço escuro. Mas não podem sair agora. Não até que você... Lembre! Ana estava paralisada. O que mais está escondido? Eu não posso fazer isso sozinha, murmurou. E a luz em torno de Pedro começou a intensificar, como se prestes a se revelar. Então, um estrondo forte ecoou na porta. Pedro virou-se e o terror se estampou em seu rosto. Eles estão vindo! Ele exclamou, sua voz cheia de pânico. Ana, se prepare! O coração de Ana disparou. Quem está vindo? O que está acontecendo? Mas Pedro não respondeu. A luz explodiu novamente e tudo se transformou em um frenesi. Ana sentiu o chão abrir-se sob seus pés e em um piscar de olhos tudo desapareceu. Num instante, ela estava em uma sala iluminada, cercada por figuras sombrias, e entre elas um rosto que congelou seu sangue. Alan. Ele segurava a mão de Helena, que olhava assustada. A sensação de traição a paralisou. Você me traiu, Alan! Ana sussurrou, os olhos arregalados. O que estava acontecendo? O choque corria por suas veias. Mas Alan, em vez de se defender, sorriu, um sorriso enigmático. Ana, você nunca soube. Eu sou um deles. Minha verdadeira missão era proteger você e Helena do que está por vir. E agora, você precisa decidir se vai nos ajudar ou se tornará uma ameaça. Os olhares frios dos outros homens estavam sobre ela, e Ana sentiu que o chão, em suma, não era mais um chão seguro, mas um campo de batalha. Helga estava com eles. Era um jogo de xadrez, e nesse momento ela era uma peça em um tabuleiro muito maior. A traição a fez questionar tudo. Você sempre me enganou? Ela perguntou, a voz tremendo. Mas Alan apenas balançou a cabeça. Eu fiz o que era necessário, Ana. A verdade é mais perigosa do que imagina. Ana respirou fundo. A verdade estava tão perto. Mas quem eram aquelas pessoas? O que tinha acontecido? Ela sentia o peso do universo sobre seus ombros. E enquanto olhava para Helena e Alan, o que parecia ser um novo começo se transformava em um pesadelo. Foi então que uma figura surgiu do fundo da sala. Alguém que todos pareciam conhecer. O que está acontecendo aqui? A mulher gritou. Era a mãe de Ana. E ela estava viva! Ana sentiu seu coração parar. O homem na esquina, com aquele olhar ameaçador, apontava algo em sua direção. Você não deveria estar aqui, Ana! As palavras dele cortaram o ar. Um alerta sombrio. E tudo ao redor começou a girar. Mãe, quem é ele? A voz de Helena tremia. E Ana não sabia o que responder. A tensão crescia, o perigo se tornava palpável. Alan, ao seu lado, estava paralisado, aturdido. O que está acontecendo, Alan? Você conhece esse homem? Alan apenas balançou a cabeça, os lábios cerrados. O olhar dele se fixou no objeto que o intruso segurava. Uma pequena caixa preta. Afastem-se dele! Alan gritou. Mas já era tarde. O homem avançou, abrindo a caixa com um movimento rápido, revelando um brilho intenso que ofuscou Ana e Helena. O ambiente ficou enevoado, prenunciando o caos. Ana caiu, incapaz de compreender o que estava acontecendo.
e calor da luz a envolveu, enquanto os sons ao redor se dissipavam. Quando a luz se apagou, tudo se tornou silêncio. Abrindo os olhos, ela percebeu que estava em um lugar diferente. Não estava mais na varanda. Era uma sala escura, um frio penetrante. Fazia seu corpo tremer. O chão era de pedra e o eco de sua respiração soava angustiante. Helena! Gritou, mas sua voz não ecoou. À sua frente, um homem, de costas, estava analisando uma parede coberta de símbolos e mapas. Você finalmente acordou, disse ele, sem girar. A voz era familiar e um arrepio a percorreu. Estava começando a me preocupar. Ai? Ana sussurrou, a esperança crescendo. Mas, ao virar-se, a realidade despencou. Não era Alan, era Pedro. O corpo estirado no chão um instante antes, agora diante dela, com um sorriso perturbador. Você não entende, Ana. A verdade está muito mais próxima do que você imagina. Ele advanceu, luz pulsando ao seu redor, como se estivesse respondendo a alguma força desconhecida. A verdade sobre Alan, sobre o que aconteceu, tudo está conectado a mim. E você, Ana, tem um papel fundamental nisso. Um nó no estômago se formou. O que você está insinuando? Alan não é quem você pensa, e esta família está em perigo por algo maior do que você pode imaginar. Eu era um agente infiltrado, mas não apenas isso. Você precisa se lembrar, Ana. Tudo o que você esqueceu, as memórias enterradas, elas vão te ajudar a entender o que está prestes a acontecer. Ana começou a revirar a mente. Flashbacks de um passado esquecido, rostos e segredos. Era como um quebra-cabeça que não se encaixava. Pedro, o que você quer dizer? A frustração a consumia. Você e Helena precisam entender a verdade sobre sua linhagem. O que tem manipulado nossas vidas e como Alan está no centro disso tudo. As respostas estão aqui. Ele gesticulou ao redor da sala. Mas não podem sair agora. Não até que você lembre. Ana estava paralisada. Eu não posso fazer isso sozinha, murmurou, e a luz ao redor de Pedro se intensificou, como se querendo revelar algo novo. De repente, um estrondo forte ecoou na porta. Pedro virou-se, o terror estampado em seu rosto. Eles estão vindo! Gritou, sua voz repleta de pânico. Ana, se prepare! O coração de Ana disparou. Quem está vindo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A luz explodiu novamente e tudo se tornou um frenesi. Ana sentiu o chão se abrir novamente e em um piscar de olhos, tudo desapareceu. No instante ela estava em uma sala iluminada, cercada por figuras sombrias, e entre elas um rosto que congelou seu sangue. Alan! Ele segurava a mão de Helena, que olhava assustada. A sensação de traição a paralisou. Você me traiu, Alan! Ana sussurrou, a incredulidade a dominando. O que estava acontecendo? O choque corria por suas veias. Mas Alan, ao invés de se defender, sorriu enigmático. Ana, você nunca soube. Eu sou um deles. Minha verdadeira missão foi proteger você e Helena do que está por vir. Agora, você precisa decidir se vai nos ajudar ou se tornará uma ameaça. Os olhares frios dos outros homens estavam sobre ela, e Ana sentiu que o chão, em suma, não era mais seguro, mas um campo de batalha. A traição a fez questionar tudo. Você sempre me enganou? Perguntou ela, a voz tremendo. Alan apenas balançou a cabeça. Fiz o que era necessário.
A verdade é mais perigosa do que imagina. Ana respirou fundo. A verdade estava tão perto. Mas quem eram aquelas pessoas? O que tinha acontecido? O peso do universo sobre seus ombros e, enquanto olhava para Helena e Alan, o que parecia um novo começo se tornava um pesadelo. Então, uma figura emergiu do fundo da sala, a mãe de Ana. Vivia? E não era só isso. O que está acontecendo aqui? A mulher gritou. A imagem dela trouxe um misto de alívio e novas perguntas. Mãe! Exclamou, os olhos arregalados. Mas sua mãe continuou, ignorando-a completamente. Alain, você a traiu, não é? Foi você quem trouxe isso até ela. A atmosfera mudou instantaneamente. Todo mundo ficou em silêncio. O que naquela sala parecia ser um emaranhado de segredos e traições, agora se tornava um ponto de partida bélico. Você não sabe a verdade, Ana. Não sabe o que aconteceu naquela noite. A mãe de Ana disse, e a voz dela ecoou como um trovão. Eu sou a razão pela qual você e Helena estão em perigo agora. Ana sentiu o mundo girar. O quê? Eu menti pra vocês. O que você sabe sobre suas origens não é verdade. O caos se instalou. O que significava isso? O passado não era o que Ana acreditava. O chão sob seus pés estava desmoronando e o que quer que estivesse prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Ela precisava saber mais e, ao mesmo tempo, temia descobrir a verdade. Ana sentiu o coração afundar. O homem na esquina, com aquele olhar ameaçador, apontava algo em sua direção. Você não deveria estar aqui, Ana. As palavras cortaram o ar, um alerta sombrio, e tudo ao redor parecia girar. Mãe, quem é ele? A voz de Helena tremia e Ana não sabia o que responder. A tensão crescia, o perigo pulsava. Alain, ao seu lado, estava paralisado, aturdido. O que está acontecendo, Alain? Você conhece esse homem? Alain simplesmente balançou a cabeça, os lábios cerrados. O olhar dele se fixou na pequena caixa que o intruso segurava. Afastem-se dele, Alain gritou. Mas já era tarde. O homem avançou, abrindo a caixa com um movimento rápido, revelando um brilho intenso que ofuscou Ana e Helena. O ambiente se tornou enevoado, anunciando o caos. Ana caiu, incapaz de compreender o que ocorria. O calor da luz a envolveu, enquanto os sons se dissipavam. Quando a luz se apagou, tudo ficou em silêncio. Abrindo os olhos, percebeu que estava em um lugar diferente. Não estava mais na varanda. Era uma sala escura. Um frio pungente fazia seu corpo tremer. O chão era de pedra e o eco da sua respiração soava angustiante. Helena! Gritou, mas sua voz não ecoou. Um homem de costas estava à frente dela, analisando uma parede coberta de símbolos e mapas. Você finalmente acordou, disse ele, sem se voltar. A voz era familiar. Um arrepio percorreu seu corpo. Estava começando a me preocupar. Ai! Ana sussurrou, a esperança crescendo. O homem se virou e, em um instante, a realidade se despedaçou. Não era Alain. Era Pedro, o corpo estirado no chão um instante antes. Agora ali, bem diante dela, com um sorriso perturbador. Você não entende, Ana. A verdade está mais próxima do que imagina. Ele avançou. A luz pulsava ao redor, como se respondendo a alguma força invisível. Sobre Alain, tudo está conectado a mim. Você, Ana, tem um papel importantíssimo nisso tudo. Um nó súbito se formou no estômago de Ana. O que está insinuando?
Alan não é quem você pensa. Sua família está em perigo por algo muito maior do que imagina. Fui um agente infiltrado, mas não apenas isso. Precisa se lembrar, Ana. Tudo que esqueceu, as memórias enterradas. Elas vão ajudar a entender o que está por vir. Ana estava paralisada, revolvendo a mente. Flashbacks de um passado esquecido vinham à tona. Pedro, o que você quer dizer? Ela estava exausta de perguntas. Precisam entender a verdade das suas origens, o que tem manipulado a vida de vocês. As respostas estão nessa sala, ele gesticulou, mas não podem sair agora, não até que você lembre. Ana se sentiu perdida. Eu não posso fazer isso sozinha, murmurou. Nesse instante, a luz que cercava Pedro começou a brilhar intensamente, como se algo estivesse prestes a se revelar. Então, um estrondo forte ecoou na porta. Pedro se virou, o terror estampado no rosto. Eles estão vindo, ele exclamou. Ana, se prepare! O coração de Ana disparou. Quem está vindo? O que está acontecendo? Mas Pedro não respondeu. A luz explodiu novamente, tudo se transformando em frenesi. Ana sentiu o chão abrir-se e, em um piscar de olhos, tudo desapareceu. Num instante, encontrou-se em uma sala iluminada, cercada por figuras sombrias. Entre elas, um rosto que congelou seu sangue. Alan. Ele segurava a mão de Helena, que olhava assustada. A sensação de traição a paralisou. Você me traiu, Alan! Ana murmurou, incrédula. O que estava acontecendo? O choque a atingia. Mas Alan, em vez de se defender, sorriu enigmático. Ana, você nunca soube. Eu sou um deles. Minha verdadeira missão era proteger você e Helena do que está por vir. Agora você precisa decidir se vai nos ajudar ou se tornará uma ameaça. Os olhares frios dos outros homens estavam sobre ela. Ana sentiu que o chão não era mais seguro, mas um campo de batalha. A traição a fez questionar tudo. Você sempre me enganou? Perguntou, a voz tremendo. Alan balançou a cabeça. Fiz o que era necessário. A verdade é mais perigosa do que imagina. Ana respirou fundo. A verdade estava tão perto. Mas quem eram aquelas pessoas? O que estava acontecendo? O peso do universo estava sobre seus ombros. E, enquanto olhava para Helena e Alan, o que parecia um novo começo se tornava um pesadelo. Então uma figura emergiu do fundo da sala. A mãe de Ana. Ela estava viva. O que está acontecendo aqui? Gritou. A imagem dela trouxe um misto de alívio e perguntas. Mãe, mãe, você está viva? A voz de Ana soou fraca, cheia de dúvidas. Alan, você a traiu. Foi você quem trouxe isso até ela. A mãe de Ana expôs feroz, e o clima mudou instantaneamente. O silêncio reinou. A verdade estava prestes a ser revelada. Vocês não sabem, Ana. Não sabem o que aconteceu naquela noite. A mãe disse, a voz grave. Eu sou a razão pela qual você e Helena estão em perigo agora. Ana sentiu o mundo girar. Como assim? O que estava escondido? Ei, menti. O que você sabe sobre suas origens não é a verdade. A confusão tomou conta. O passado não era o que Ana acreditava. O chão sob seus pés estava desmoronando. E a cada revelação, a tempestade dentro dela se intensificava. Precisamos voltar. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer, disse Pedro, antes que tudo se tornasse um turbilhão de vozes e gritos. A sala explodiu em caos. A conexão entre eles se tornava cada vez mais tênue. Ana precisava decidir. O que fazer? Mas antes que pudesse pensar, a luz bruxuleou e tudo escureceu. O que seria de todos eles?
O que mais estava escondido? O tempo parecia estar correndo, e enquanto a escuridão os envolvia, Ana percebeu que o que estava por vir poderia mudar tudo. Você precisa se inscrever agora! Não espere nem mais um segundo! Este é o momento de demonstrar seu apoio ao canal. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar este canal com essas ações.